Gente, então vamos lá para a área do prisma, tá? De base quadrada que a gente vai ver primeiro. Para a gente calcular a área de um prisma, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa figura planificada. O que é um prisma planificado? Um prisma aberto, tá? Aqui, olha, a gente tem um prisma, é um sólido, né? Um sólido geométrico normal. Isso aqui seria a planificação desse prisma de base quadrada. Seria isso daqui, tá vendo? Aqui a gente tem as duas áreas, tá? Aqui a gente tem as duas áreas da base, base de cima, base de baixo, e aqui a gente tem as quatro laterais, tá? O que a gente pode observar olhando para essa figura? Que as duas bases são quadradas, né? Então, para eu determinar a área desse quadrado, lembrando como é que a gente faz para calcular a área da base de um quadrado, é só multiplicar a medida da base vezes a altura. E a área lateral aqui, como a gente tem retângulos, né? É só a gente multiplicar a base vezes a altura desse retângulo. Como a gente tem quatro retângulos iguais, é só calcular a área de um retângulo só e depois multiplicar por 4. E aqui, para calcular a área da base, é só a gente calcular a área da base de um triângulo só e depois multiplicar por 2, já que eu tenho duas figuras idênticas aqui. Tá? Então, vamos para um exemplo prático aqui. Calcule a área de um prisma reto de base quadrado, cujas arestas da base medem 4 centímetros e a altura mede 6 centímetros. Fiz o desenho dessa figura aqui, tá vendo? Arestas da base medem 6 centímetros, mede 4 centímetros, ó. Então aqui tem 4, aqui tem 4, essa da base também vai ter 4, que tá aqui atrás, né? E essa daqui também. E a altura mede 6 centímetros. Coloquei aqui. Fiz uma planificação numa folha. Essa aqui ficou um pouco embolada, então fiz ela aqui um pouquinho diferente. Fiz ela maior, tá? Então, olha só. Essas duas aqui são as duas áreas da base, né? Que estão abertas, tá? Então, aqui eu vou chamar de AB, área da base, área da base. Tem 4 centímetros, não é isso? Então, aqui vai ter 4 centímetros, aqui também e aqui também. Mesma coisa nessa base de cá. 4, 4, 4 e 4. A altura é 6 centímetros, não é? A altura, olha, na planificação é essa medida aqui. Então, aqui tem 6 centímetros, esse lado de cá também tem 6 centímetros. Se aqui tem 4, gente, na planificação, aqui também vai ter 4, tá? Aqui também, aqui e aqui. Colocamos as medidas de todos os lados, né, da planificação do meu prisma. Isso aqui seria a área lateral, que eu posso chamar de AL, tá? E como é que eu posso fazer para calcular a área dessa figura, então? Como aqui eu tenho duas áreas da base idênticas, eu posso calcular só essa área aqui, dessa base de cá, e depois multiplicar por 2, tá? Então, a área da base aqui vai ser a área desse quadrado, né? Que é base vezes a altura, né? Assim que a gente calcula a área do quadrado. Então, vai ser 4 vezes 4. Então, a área da base aqui vai dar 16 centímetros quadrados, tá bom? É a área de um quadrado desse aqui. Como eu tenho duas iguais, olha, agora é só multiplicar por 2. Ou somar 16 mais 16 que dá no mesmo, tá? Então, o que eu tenho aqui no total? A área da base total vai ser 16 vezes 2, né? Ou 2 vezes 16 que dá no mesmo, que vai dar 32 centímetros quadrados. Vai ser a área dessa base aqui e dessa base aqui. Agora, vamos calcular a área da lateral que a gente tem, tá? Que a gente tem um retângulo, né? Vamos calcular uma só, tá? Só essa daqui. Depois a gente multiplica por 4, já que são 4 iguais. Então, a área lateral que a gente vai chamar de AL vai ser base, né? Vezes a altura. Então, vai ser 4 vezes 6. 4 vezes 6, a gente vai ter 24 centímetros quadrados, tá? Vai ser a área de um retângulo desse aqui. Como eu tenho 4 iguais, então é só pegar 24 agora e multiplicar por 4.
24 vezes 4, eu encontrei aqui um total de 96 centímetros quadrados. Vai ser essa área lateral total aqui. Agora, para calcular a área total dessa figura, é só somar isso aqui. Essa área da base, né? Essas duas aqui, mais as áreas laterais que eu encontrei em 96. Então, a área total, que eu posso chamar de AT, vai ser 96 mais 32, que somando isso aqui vai dar 128 centímetros quadrados, tá? Essa daqui vai ser a área do meu prisma de base quadrada, tá legal?